Olá, tudo bem? O programa Entrevista Record Atualidade de hoje discute se a CPI do Cachoeira vai, enfim, produzir alguma bomba política. Na semana passada, a CPI decidiu por unanimidade convocar para depor o presidente da empreiteira Delta, Fernando Cavendish, o ex-diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, Luiz Antônio Pagô. Foi convocado também Paulo Preto, ou Paulo Vieira de Souza, que negociou obras com a Delta durante o governo Zé Serra em São Paulo, e Raul Filho, do PT, prefeito da cidade de Palmas, em Tocantins, flagrado num vídeo em que negociava recursos com a Delta. Eu vou conversar com o deputado Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul, e com o deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, mas vamos inicialmente a Record em Porto Alegre, onde está o deputado Lorenzoni, que participa como Vacareza da CPI. Deputado Lorenzoni, é um prazer tê-lo conosco. Deputado, a minha primeira pergunta é o que o senhor pretende perguntar ou o que o senhor espera que Fernando Cavendish, presidente da Delta ou ex-presidente da Delta, esclareça na CPI? Bom, muitas coisas, Paulo Henrique. A começar que há uma famosa gravação onde ele dizia que comprava um senador da República por 6 milhões de reais, que com 30 milhões de reais ele resolvia o que ele quisesse no Brasil. Portanto, há muito tempo, e eu lembro aqui o senador Simon, que há mais de 2 décadas se bateu para fazer a CPI das empreiteiras, porque o senador Simon queria saber também onde é que estão os corruptores. Foram ainda poucos para a cadeia, nós precisamos ter mais na cadeia, mas nós precisamos também ir atrás dos corruptores. Então, a primeira pergunta para ele que eu pretendo fazer é exatamente essa. Quem é o senador que ele comprou ou compraria por 6 milhões de reais? Agora, no caso específico das atividades da empreiteira Delta, no caso, por exemplo, da relação da Delta e de um diretor da empresa, o Cláudio Abreu, no estado de Goiás. O senhor acha que ainda há algum ponto a ser esclarecido ou que a CPI já esclareceu tudo o que, na sua opinião, precisava ser esclarecido? Sobre Goiás, propriamente dito. Bom, Paulo Henrique, para que a gente tenha uma ideia, e o telespectador também, nós temos uma investigação parlamentar em curso que já avançou para além daquilo que a Polícia Federal, que o Ministério Público fizeram. Tanto os 2 delegados, o que presidiu a Operação Vegas e o que presidiu a Operação Monte Carlo, o delegado Matheus, quando estiveram lá na CPI, eles deixaram claro de que a investigação ela ficou circunscrita ao que se relacionava a jogos. Todo o resto, e os encontros fortuitos, onde se pegou pessoas com foro privilegiado, não foi investigado. E a CPI está se direcionando para lá. O Cachoeira organizou uma organização criminosa que, sinceramente, deve fazer inveja à camorra italiana, por exemplo, pelo grau de enraizamento e pela capacidade que essa organização criminosa introduziu-se em vários estados e, na minha visão, também no governo federal. E esse conluio entre a organização de Cachoeira e a Delta vai muito além do que nós imaginamos hoje. Nós deveremos, nos próximos meses, encontrar conexões aí que serão tão interessantes de serem descobertas, como importantes para o país combater, para evitar tanto os corruptores, como eu me referi antes, quanto os corruptos. Claro. Já que o senhor mencionou isso, eu lhe perguntaria, no caso específico da Delta, onde que o senhor veria atividades que o Cavendish poderia esclarecer com relação ao que ele negociou, ao que ele conseguiu de obras no estado do Rio de Janeiro com o governador Sérgio Cabral e no estado de São Paulo, através do Paulo Preto, Paulo Vieira de Souza, no governo José Serra. O senhor gostaria que o Cavendish tratasse dessas questões? Sem dúvida nenhuma, e também iria além destas, Paulo Henrique, porque, por exemplo, a Delta se transformou nos últimos 5 anos de uma construtora praticamente inexpressiva na 6ª maior empreiteira brasileira, com recebimentos na ordem de próximo de 5 bilhões de reais, e a maior parte desse dinheiro veio do governo federal de 2 ministérios.
o Ministério dos Transportes, através do DENIT. Isso. Por isso que o depoimento do senhor Luiz Antônio Pagô é tão importante. Claro. E o Ministério da Integração Nacional. E no caso do DENIT, Paulo Henrique, eu já analisei um volume importante de contratos, o que existem de contratos com aditivos muito além do que a lei permite, além dos 25%, contratos aditivados em 60%, 70%, 80%, e muito curiosamente, com um grande volume de liberações nos anos eleitorais, 2008 e, em especial, 2010. Portanto, aí tem um rastro que ainda não foi investigado por ninguém e que a CPI pode dar uma grande contribuição ao Brasil. E é aí que o senhor localiza a possibilidade de haver alguma irregularidade entre a Delta e o governo federal? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho uma expectativa de que muitos esclarecimentos vão ter que ser dados. Não, porque além da operação nos estados, e a minha dúvida é zero, em relação a questões que envolvem o estado de Goiás, o estado de São Paulo e ao estado do Rio de Janeiro, mas também existem outros, Tocantins, Ceará, não dá para esquecer, houve a operação Mão Dupla, lá no estado do Ceará, aonde o Tribunal de Contas da União, o próprio Ministério Público e a Polícia Federal encontraram superfaturamento em várias obras que a Delta atuava. E qual era o modus operandi da Delta? A Delta participava, quando participava de licitações, ela colocava o seu preço 25%, 30% abaixo do preço de tabela. Obviamente, numa concorrência desleal com as demais. Ela ganhava, depois ela cooptava aquele agente público responsável pelos aditamentos ou pelo reequilíbrio econômico financeiro do contrato, e aí ela ia faturando e desviando dinheiro público a rodo. Eu não tenho nenhuma dúvida que o roteiro é mais ou menos esse. Só para ajudar o nosso espectador que não esteja completamente familiarizado com a CPI ou com esse mundo fabuloso das empreiteiras, aditivar significa rever o contrato para cobrar mais caro, não é isso? É isso mesmo. Então, ainda nesse... E esse era um modus operandi muito claro. Claro. Então, nesse capítulo, deputado Lorenzoni, eu lhe pergunto, o senhor Luiz Antônio Pagô deu uma entrevista bomba, digamos assim, à revista Isto É, em que ele dizia que negociou com o José de Filipe, do PT de São Paulo, ou tratou, se posso usar uma palavra mais precisa, com o senhor José Filipe, do PT de São Paulo, de formas de financiamento de campanha eleitoral. E que também com o senhor Paulo Vieira de Souza, Paulo Preto, ele encontrou mecanismos através dos quais o Paulo Preto deslocava ou separava valores que seriam distribuídos na ordem de 60% para José Serra, e 20% para Geraldo Alckmin e 20% para Gilberto Kassab. O senhor acredita que isso é um tema importante na CPI ou que isso foge do foco da CPI? Olha, o Supremo Tribunal Federal, Paulo Henrique Amorim, já considerou que todos os temas conexos ou correlatos, vamos lá, no bom português, próximos daquele foco original da CPI, não apenas podem, mas devem ser investigados. E eu tenho uma postura, né? Eu estou na minha 10ª CPI, ao longo dos mandatos eletivos que desempenhei, e eu nunca passei a mão na cabeça de ninguém. Eu acho que não importa onde é que esteja o processo de corrupção. A gente tem que ir para cima e investigar. Eu sei que o senhor não é do tipo de passar a mão na cabeça de ninguém. Então, vamos agora tratar de um outro assunto. Deputado, temos diante de nós, como um dos depoentes dessa CPI, o Raul Filho, prefeito de Palmas, Tocantins, que foi flagrado num vídeo em que negociava recursos da Delta. Eu também vou fazer essa pergunta ao deputado Cândido Vacarezza, e eu lhe pergunto, o senhor acha que os indícios contra esse deputado Raul Filho, que foi do PT, foi expulso do PT, depois foi reabsorvido pelo PT, são absolutamente indiscutíveis? Olha, o vídeo que eu assisti, aonde ele negocia com o Cachoeira e onde ele, inclusive, abre áreas aonde os negócios, entre aspas,
poderão ser feitos são gravíssimos. E olha, Paulo Henrique, eu quero dizer uma coisa para ti, para os telespectadores da Record. Quem rouba dinheiro público não rouba dinheiro, rouba vidas. Porque é o dinheiro que falta na saúde e o médico tem que escolher quem vive e quem morre numa UTI. É o dinheiro que falta na educação básica, é o dinheiro que falta na infraestrutura e na segurança. Então nós temos que ter no Brasil um grande acordo entre toda a sociedade brasileira, a representação da sociedade brasileira, e a gente tem que ir com muita força contra essa situação de enfrentar a corrupção no Brasil. Não é verdade essa coisa que muitos quiseram construir no Brasil, de que o brasileiro tem que se conformar, que o setor público brasileiro é assim mesmo, é tomar lá da cá, é desviar dinheiro. Aí o cidadão diz, não, eu quero que o cara faça alguma coisa, eu sei que todos roubam. Não é assim, não. Isso não é verdade. Tem gente que não rouba dinheiro público, não se envolve em tramóia, e nós precisamos trazer para o setor público o que o brasileiro comum faz no dia a dia. Quantas vezes a Record já noticiou aí de pessoas simples que encontraram 10, 15, 20, 30, 40 mil reais numa bolsa, numa sacola, e devolveram para os seus proprietários. Pessoas que muitas vezes mudariam a sua própria existência. Mas entre andar fora da linha ou ficar firme nos princípios que receberam da sua família, dos seus pais, ou as convicções éticas que cada um tem, as pessoas escolheram o bom caminho. Nós temos que levar o bom caminho para a política. Deputado, o senhor acredita que essa CPI possa ser, digamos, não apenas educativa, no sentido de revelar todos esses malfeitos, digamos assim, mas também possa criar algum tipo de mecanismo institucional que ajude a gente a organizar melhor a relação entre empreiteiros e governantes, entre empreiteiros e administradores públicos? Essa lei de licitação, na sua opinião, tá de bom tamanho? Olha, o que nós precisamos, na verdade, Paulo Henrique, vem desde lá da... Eu fui subrelator das normas de combate à corrupção na CPI dos Correios. Sim. Foi uma CPI tão polêmica quanto essa, até um pouco mais polêmica que essa, mas que produziu resultados. Eu quero só lembrar a ti, ao telespectador, de que se nós pegarmos o relatório Osmar Serraglio, que pelo caminho tortuoso da investigação parlamentar nós fizemos, e ele for colocado em simetria com o relatório do Antônio Fernando de Souza, que era o ex-procurador-geral da República, e que fez uma investigação em sigilo de justiça, com toda a tecnicalidade da investigação do Ministério Público, o resultado é o mesmo. Então lá os 40 denunciados, até a CPI dos Correios denunciou mais gente, mas a denúncia está lá, tem 40 pessoas denunciadas, agora em agosto começa o julgamento do mensalão. Então, a CPI dos Correios havia produzido um imenso banco de dados que depois permitiu que muitas operações, tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público, acontecessem depois para combater essa questão no Brasil. E nesta CPMI do Cachoeira, eu acredito que vai ocorrer a mesma coisa. O volume de empresas que nós estamos quebrando, sigilo fiscal e bancário, já se contam de mais de 30. O volume de pessoas com mais de 50. Nós seguramente vamos produzir aí um material que vai permitir, depois do indiciamento que nós vamos fazer, no encaminhamento ao Ministério Público Federal, e depois nos indiciamentos, seguramente nós vamos levantar um véu sobre uma área muito importante, que é essa relação que existe entre poder público e empreiteiras. Poder público e quem contrata ou licita com o Estado. Agora, o jeito de resolver isso são dois: transparência e punição. Todos os países que venceram e isolaram a corrupção usaram a luz, iluminar o que é feito nas trevas, e punição exemplar. O agente público que seja flagrado desviando dinheiro público, eles têm que ir para a cadeia, tem que usar, não é algema de pelica, não, é algema de ferro, de preferência bola de ferro na perna. Por quê? Porque a sociedade tem que entender que este é um país que um dia, eu espero, Paulo Henrique, que aqui o rico, o bem afortunado, o colarinho branco, vai para a mesma cadeia do pobre. Enquanto nós não vermos isso, parece que a sociedade vai ter dificuldade de entender o que é certo e o que é errado. Deputado Onyx Lorenzoni, é sempre um grande prazer falar com o senhor. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima, Paulo Henrique. No próximo bloco, quem vai discutir os lances da CPI do Cachoeira é Cândido Vacareza, do PT de São Paulo. Antes, você vai conhecer uma outra história fascinante de empreendedorismo no quadro Eu Cheguei Lá.
Hoje vamos conhecer a história do Kleber Baran, que um dia foi supervisor de vendas. O Kleber chegou lá. Ele tinha um hobby, o aquarismo. O peixe de que ele mais gosta é o raro acará disco. A dificuldade de conseguir os acarás levou o Kleber a criar filhotes em cativeiro. Vez por outra, ele vendia uns peixinhos. Há 5 anos, ele percebeu que havia ali um negócio promissor. Foi quando nasceu a Baran Disco. Para realizar esse projeto, o Kleber buscou a ajuda do Sebrae. O Sebrae me auxiliou bastante justamente nessa constituição da empresa, nos passos que eu deveria dar para conseguir montar um negócio sólido. Os acarás do Kleber vêm da Malásia, embora seja um peixe natural da Amazônia. O preço de cada peixe sai de R$ 40 até R$ 1.100. E a Baran ainda vende de tudo para aquários. O principal canal de vendas é a internet. Kleber aproveita o site da Baran para divulgar vídeos promocionais que são o maior sucesso. Por aí ele vende para todo o Brasil. Hoje, Kleber tem 3 funcionários. Entre eles, a Fernanda, que é a bióloga que cuida dos acarás. Acontece que as vendas vão muito bem, obrigado, e o Kleber quer mais. Muito mais. Bom, nós pensamos muito em ampliar nossos negócios, né? A ideia é crescimento, né? Nós estamos vindo num crescimento já há alguns meses e com certeza vamos, até o final do ano, pelo menos triplicar o volume de vendas e de espaço físico da nossa empresa. No próximo bloco eu converso com o Cândido Vacareza, do PT de São Paulo. É já, já! Economia e Negócios. Voltamos a discutir a CPI do Cachoeira e a fazer a pergunta: será que ela vai, enfim, produzir bombas políticas? A CPI decidiu por unanimidade na semana passada convocar para depor o presidente da empreiteira Delta, Fernando Cavendish, o ex-diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, Luiz Antônio Pagô. Foi convocado também Paulo Preto, ou Paulo Vieira de Souza, que negociou obras com a Delta durante o governo José Serra, em São Paulo, e Raul Filho, prefeito da cidade de Palmas, ele é do PT de Tocantins, flagrado num vídeo em que negociava recursos com a Delta. Eu vou conversar agora com Cândido Vacareza, do PT de São Paulo. Ele participa da CPI e Vacareza já foi líder do governo na Câmara. Deputado, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Prazer é meu, Paulo. Deputado, em primeiro lugar, o que é que o senhor espera que o Fernando Cavendish esclareça? Primeiro, Paulo, nós temos que pegar a CPI. A CPI, ela investiga uma organização criminosa que fazia espionagem política, espionagem empresarial e dava lucro para algumas empresas, corrupção de agentes públicos através da utilização dos jogos clandestinos, e a utilização desses jogos clandestinos vinha acompanhada de vários crimes conexos: contrabando, infiltração em governos, como no caso do governador Pirillo, que essa organização criminosa controlava o Detran, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Secretaria de Obras, com um absurdo, segundo a Polícia Federal, da Polícia Militar reprimir os jogos de quem não pagava 30% dos seus lucros ao Cachoeira. Então, como entra a figura do senhor Fernando Cavendish? O senhor Fernando Cavendish é o dono da Delta. Da Delta. Até agora, o que tem de relação com a organização criminosa é a Delta Regional do Centro-Oeste, que inclui Goiás, que era o senhor Cláudio Abreu, o diretor, segundo o Cavendish. O Cláudio Abreu estaria, inclusive, roubando o Cavendish. Tem 30 mil horas de gravação, não tem nenhuma relação do Cavendish com o Cachoeira direta. E tem um problema no estado de São Paulo, que é um diretor, se eu não me engano, esqueci o nome dele, Puccini, o sobrenome dele, da Delta, que está foragido,
que é de uma outra operação, da Operação São Michel, que é aí que tem o vínculo com o Paulo Preto. São dois processos diferentes. E qual é o vínculo? O que nós esperamos, para responder sua pergunta, desculpe. Claro. Não. O que eu espero do Cavendish? Que ele esclareça a relação dele com o senhor Cláudio Abreu e com essa organização criminosa. E já que a CPI ampliou o foco, porque não era a minha posição é o que nós tínhamos autorização para ficar com foco na organização criminosa, a Operação Monte Carlo, que foi denunciado pela Monte Carlo e pela Vegas. Mas a CPI, por moto próprio, ampliou o foco. Trouxe o Paulo Preto, trouxe o Cavendish, trouxe o Pagô. Isso. Então, nós esperamos que seja esclarecido qual a relação da Delta Nacional do Cavendish com esses casos. No caso, o caso do senhor Cláudio Abreu, em Goiás, e o caso do Paulo Preto e do Pucini em São Paulo. E por que não a Delta no Rio de Janeiro, em que fica o governador Sérgio Cabral, que deu motivo daquela sua troca de SMS? Primeiro, eu quero te agradecer a pergunta e deixar claro que eu não vou fazer nenhuma blindagem na CPI. Qual é o problema do Cabral? O governador Cabral, nessas 30 mil horas de gravação, não tem nenhuma gravação dele com o Cavendish falando de obras. Não tem gravação, licitações. Não tem nenhuma gravação do Cabral com o Cachoeira e não tem nenhuma relação do Cabral com a organização criminosa. Tanto é que a convocação do Cabral, eu por razões pessoais, de morte de um parente próximo, eu não pude ir à CPI, uma questão que me deixou impedido. Claro. Eu não votei pela não convocação do Cabral, nem pela convocação, não estava na CPI. E a não convocação dele teve vários votos, inclusive do PSDB. Entendo. Outra coisa, o Luiz Antônio Pagô, ele é, quando diretor do DENIT no governo Lula e no governo Dilma, ele evidentemente participou de uma série de concorrências e presidiu e observou e tal. E ele fez um depoimento à revista Isto É, em que ele fala que o José de Filipe, tesoureiro do PT de São Paulo, conversou com ele sobre a possibilidade de empresas, empreiteiras, que trabalhavam com o DENIT, colaborassem, financiassem campanhas do PT. Ao mesmo tempo, o senhor Pagô falou nessa mesma entrevista à revista Isto É, que havia um esquema de participação fora da concorrência em que estavam tucanos de São Paulo, entre eles o José Serra. Eu lhe pergunto, o que é que o senhor vai perguntar ao Pagô? Eu vou te responder dando um dado de quando da campanha eleitoral. Eu era líder do governo Lula. Sim. E por essa razão, pela minha participação na Câmara, a presidente Dilma fez uma coordenação da sua campanha. Eu fiz parte da coordenação da Dilma. Eu nunca ouvi falar nessa coordenação de alguém conversar com o Pagô para fazer arrecadação de campanha. E o Felipe vai te garantir que o Pagô, a você e a sociedade. Você, porque você é uma legenda. Que é isso? Você é uma legenda. Não, o Felipe não foi convocado. O Felipe não foi convocado, mas isso ele pode responder que ele foi tesoureiro do PT. O Pagô não participou de arrecadação de dinheiro para a campanha da Dilma. Não é verdade. Eu vou perguntar isso ao Pagô. O Pagô não teve nenhuma relação na arrecadação da campanha da Dilma. Mas o que ele disse na Isto É, e ele deixou claro, que ele pediu contribuição para empreiteiras que foram legais. O próprio Álvaro Dias, quando fala na CPI... Senador do PSDB do Paraná, ele diz o seguinte, que o Pagô tinha dito na revista que teve colaboração com a contribuição das empreiteiras declarada no Tribunal Eleitoral, no Superior Tribunal Eleitoral, e as contas da Dilma foram aprovadas. O que ele acusa ao Serra, que eu não sei se é verdade, é outra coisa. Sim. Ele diz que deu dinheiro para o Paulo Preto, que uma parte desse dinheiro era para o Serra. Outra parte para o Alckmin. Outra parte para o Alckmin
outra parte para o Kassab. Eu não sei se isso é verdade. E não dá para a gente afirmar que é verdade. Sim, mas então, o senhor vai perguntar isso a ele? Nós vamos perguntar para ele. Eu não sei se ele confirmará. Porque isso aí... Uma pessoa, mesmo porque ele fez essa entrevista e desapareceu. Sim. Então, nós vamos ver o que é que ele tem a dizer. Por que o Zé de Felipe, do PT de São Paulo, tesoureiro da campanha da Dilma, não foi convocado para depor? Olha... Por que ele não vai depor? Uma parte do PSDB, que não é todo, está querendo politizar a CPI. O Zé de Felipe é tesoureiro da Dilma. O tesoureiro do Serra, se eu não me engano, foi o Zé Gregório. Se você quiser chamar os tesoureiros, você teria que comparar o tesoureiro da Dilma e o tesoureiro do Serra. E não o tesoureiro da Dilma e o Paulo Preto, que é uma pessoa que está sendo processada, tem várias denúncias contra ele, e o Ministério Público está investigando. E o Jornal Nacional, na semana passada, fez questão de dizer que o Paulo Preto oficialmente não era tesoureiro da campanha do Serra. Não era. Não era. Mas ele está sendo acusado, não é de ter sido tesoureiro da campanha do Serra, ele está sendo acusado de ter cometido um crime de corrupção. De ter intermediado as obras de São Paulo e ficado com dinheiro. Essa acusação em relação a ele. Ele não está sendo acusado de fazer parte da quadrilha do Cachoeira. Não. É outro crime. É outro crime. Mas a CPI ampliou o seu foco. Sim. Então a CPI está investigando. Como o Pagô falou, ele vai ter a oportunidade de falar na CPI. Tá. Mas e com relação ao José de Felipe? Como que o José de Felipe vai poder dar esse esclarecimento que o senhor acha que é indispensável? Ou seja, que ele não conversou com o Pagô? O José de Felipe já deu. O José de Felipe é um homem público, é um deputado federal. Ele pode ter conversado com o Pagô. O que eu estou te dizendo é que o Pagô não arrecadou dinheiro para a campanha da Dilma. E todo o dinheiro que teve na campanha da Dilma foi legal, foi declarado. O próprio Pagô diz isso, que ele ajudou. Eu estou dizendo que nem isso ele fez. Nem isso que ele está dizendo, ele fez. Se ele tivesse feito isso, não seria ilegal. A não ser que ele usasse o cargo. Aí seria ilegal. Claro. Mas se ele, como um militante, como uma pessoa que quer apoiar a Dilma, que tem relações, isso acontece nas eleições e vai acontecer agora. Os candidatos vão procurar os empresários, que é quem tem dinheiro para doar. E dentro da lei tem que fazer essa doação ser declarada. Foi o que ele disse que foi feito para o PT, mas eu estou te dizendo que isso ele não fez. Não fez. E eu era da coordenação, nunca vi falar no senhor Pagô arrecadando dinheiro. Quem arrecadou dinheiro foi o Felipe, que era o tesoureiro. E você pode entrevistar o Felipe? Perfeitamente. E com relação ao senhor Raul Filho, prefeito da cidade de Palmas, capital do estado do Tocantins, ele foi flagrado num vídeo negociando uma propina. E ele é do PT. Eu acho que o senhor Raul Filho tem que explicar, porque para mim pode ser de qualquer partido. Se o cara comete um ato ilícito, ele tem que responder. Você não pode culpar o partido pelo ato que ele está cometendo. Ele não será blindado? Não será blindado e eu achei um erro esse pessoal todo ser convocado para a CPI, certo? Você sabe que eu não queria convocar o Pagô, não queria convocar o Paulo Preto, não queria convocar o Cavendish e não queria convocar o Raul, porque esses não são crimes no foco da CPI, são outros crimes. O seu problema é com o Cachoeira? O meu problema é com o foco da CPI, claro. Que a CPI é que tem que investigar isso. A CPI tem que investigar para o que ela foi mandatada. Ela ampliou o seu foco. Então, ela está investigando um pouco mais. Já que ampliou, eu vou trabalhar para parar o máximo, porque não pode virar uma CPI do fim do mundo que vai investigar todos os atos de corrupção. Não. O caso que você me perguntou, desse Raul Filho, ali no vídeo fica evidente que teve um crime eleitoral e um crime de corrupção. O Raul tem que se defender. Não sou eu que vou defendê-lo. Ele tem que se defender. Agora, ao mesmo tempo, naquele vídeo, fica claro que ele não tem nada a ver com a organização criminosa do Cachoeira. Porque, se você reparar, não se discute ali jogos ilegais, não se discute contrabando, lavagem de dinheiro e os crimes conexos que o Cachoeira estava cometendo lá de corrupção de agentes públicos, sequestros, porque já apareceu, inclusive, sequestro. Teve um diretor de jogos do Cachoeira, ilegal, que não pagou a cota de vida, que ele tinha controle das máquinas. Esse diretor foi sequestrado, torturado, diretor, por assim dizer, certo? Diretor da bandidagem, do jogo lá. Foi torturado e só não foi assassinado porque ele é parente de um amigo do Cachoeira que teria pago o resgate dele. E pagou para o Cachoeira e salvou a vida dele. Isso tudo nós vamos atrás. Tá. Outra pergunta.
Ao longo do depoimento do governador Marconi Perillo, ficou aparente que ele não teria cometido nenhuma irregularidade com relação àquela casa na qual o Carlinhos Cachoeira acabou sendo preso. Depois houve outros depoimentos, inclusive de um jornalista que disse que recebeu dinheiro do Perillo por fora. Eu pergunto, o Marconi Perillo, a essa altura, ele está mais para ser indiciado ou menos para ser indiciado? Eu não tenho dúvida que ele vai ser indiciado. Vamos pegar a casa dele. Eu não concordo com você que não ficou claro o crime. Ali, a CPI foi uma das coisas que a CPI foi além da Polícia Federal. O que é que nós descobrimos? O Perillo vendeu essa casa, segundo ele, para um cidadão chamado Vladimir Garcês, que era um vereador do PSDB e funcionário da quadrilha, um dos dirigentes da quadrilha do Cachoeira. Esse Vladimir Garcês foi presidente da Câmara de uma cidade de Goiás. Então, ele disse que ele comprou a casa. Só que ele comprou e os cheques que foram pagos para o Perillo foi de uma empresa chamada Excitan, que apareceu na CPI. Essa Excitan, um sócio minoritário, é um sobrinho do Cachoeira. Qual é a situação normal? Se você vende sua casa, se o Perillo tivesse vendido a casa para o Cachoeira, sem nenhum problema pelo meio, ele ia lá, passava para o Cachoeira, para mim não tinha nenhum problema. Ele pode vender para o Cachoeira. Claro. Só que ele disse que não vendeu para o Cachoeira. A casa foi passada para uma outra empresa de fachada chamada Master. Esse dono da Master teve na CPI. O dono da Master disse, eu comprei a casa do senhor Perillo. Entreguei para o senhor Fiuza, que é um assessor do Perillo, e para o senhor Garcês, 1.400.000 em dinheiro, numa mala. E eles levaram para o governador. Na conta do governador, aparece 1.400.000 em dinheiro. Ou essa casa foi vendida por 2.800 e uma parte foi paga de caixa 2, que é um crime que o governador cometeu, ou ele vendeu a casa para a Master, mas o fato é que o documento da casa foi passado para a Master. Não foi passado para Excitan. Depois nós descobrimos que teve dinheiro da Delta Regional, que o Cláudio Abreu controlava, para a Excitan. Da Delta não, desculpe, da Pantoja, que era uma empresa fantasma do Cachoeira, de fachada, passando dinheiro para a Excitan. E essa Pantoja, que era do Cachoeira, passou dinheiro para a Excitan, que deu cheques para o Perillo. Então, tem uma confusão ainda para se esclarecer. Existe a possibilidade que quem tenha comprado, de fato, tenha sido o Cachoeira? Existe a possibilidade da casa ser do Cachoeira, existe a possibilidade de ser um negócio do Cachoeira e do governador, que a casa é apenas um acerto desses negócios, e existe a possibilidade de ser um negócio do governador, do Cachoeira e do dono da Master. Porque o dono da Master, na realidade, ele aparece como diretor da Master, não tem nada em nome dele, mas tem muitas propriedades e muito dinheiro vivo circulando. Não é normal alguém comprar uma casa e pagar 1.400.000 em dinheiro, em espécie, para pagar a casa. E esse dinheiro não ser registrado, não aparecer. Deputado Vacareza, última pergunta. O Odair Cunha, relator da CPI, foi a Goiânia, ou Anápolis, se não me engano, e lá encontrou, ou conseguiu trazer todas as fitas, disco rígido, todo o material que a Polícia Federal tinha apreendido na casa do Carlinhos Cachoeira. O que deve ser muito mais do que a CPI teve até então. Muito mais. Quando que a CPI começa a manipular, analisar, estudar esse material que o Odair Cunha pegou? Nós já começamos. Já começou. Inclusive, tem uma injustiça que uma parte da mídia, não você, está fazendo com a CPI, porque você sabe que essa foi a primeira CPI que a mídia foi contra. Todo dia tenta desmoralizar, não sei porquê. Deve ter alguma coisa que eles querem esconder. Claro, a mídia. Agora, a mídia aqui no meu site eu chamo de PIG. Isso. Então, Partido da Imprensa Golpista, para quem não sabe. E diz o seguinte, a CPI não descobriu nada. Não é verdade. Nós já avançamos em relação à Polícia Federal. Por exemplo, das empresas fantasmas. A Polícia Federal denunciou uma. Hoje nós temos 6 que são do Cachoeira. Todas nós já quebramos o sigilo bancário e sigilo telefônico. E todas nós já estamos vendo a movimentação bancária, naturalmente, para preservando aquelas pessoas que não sabiam que era uma empresa fantasma. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma compra de um carro que foi feito para a mulher do Cachoeira. Não é justo que a gente quebre o sigilo da empresa que vendeu o carro, porque
A concessionária nem sabia que era essa empresa. Chegou lá, a empresa quer comprar um carro daqui, entendeu? Mas nós estamos vendo, estamos quebrando o sigilo bancário, telefônico dessas empresas que aparecem. É aí que apareceu a Excitan, que é uma outra, não é dessas 6 fantasmas. Nós já quebramos o sigilo de várias pessoas que a Polícia Federal não quebrou. Agora nós vamos ter mais 100 dias para fazer esse cruzamento de dados e essa CPI vai dar muito fruto. Primeiro, eu acho que vai ajudar a desmantelar a quadrilha do Cachoeira, que não está desmantelada. E deve ter coisas similares em outros lugares do país. Sei. Não é possível que seja só em Goiás. Claro. E quando é que a CPI chega ao Roberto Chivita e ao Policarpo Júnior? Olha, eu estou convencido que o Policarpo, na pior das hipóteses, ele está mancomunado com essa quadrilha. Na pior ou na melhor? Na pior das hipóteses. Na pior. Ou na melhor das hipóteses, sim. Depende do ângulo. Depende do ângulo, tá certo. Está mancomunado com a quadrilha, porque ele tinha um contato permanente com o senhor Cachoeira. Poucas ligações e mais contatos pessoais. Os dados postos até agora não têm uma comprovação de participação dele na quadrilha direta. Mas está claro que teve uma relação promíscua. E nós estamos investigando. E está claro também, me desculpe, deputado, que a revista Veja publicava reportagens, entre aspas, do Policarpo, que resultavam em benefício dos negócios do Cachoeira. Exatamente. Isso já está comprovado. Isso está comprovado. Como está comprovado que houve crime naquela filmagem do Hotel Naum. Feito ali com o Zé Disseu. Claro. Ali houve crime. Certo. Mas o policial federal, isso eu preciso te dizer, quando teve na CPI, toda vez que nós perguntamos, e eu perguntei, ele disse, não tem crime na ação do senhor Policarpo, o policial federal que esteve lá. Então, nós vamos investigar, porque o policial federal falou, nós temos uma série de dados, se tiver dados, nós vamos descobrir. Deputado Vacarezza, muito obrigado, foi um grande prazer. Vamos ver daqui a 100 dias, não é isso? 100 dias ainda tem a CPI. Se ainda voltamos a conversar. Se não for prorrogado. O Entrevista Record fica por aqui. Você pode rever esse programa no site da Record News, no portal R7. Boa sorte, Record News, jornalismo 24 horas de plantão.